A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo app, pelo YouTube ou pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do programa Essa Gente Grapiona. Espaço de diálogo que quer colocar em evidência a cultura, a identidade de uma gente, da nossa gente, dessa gente grapiona. E como você já conhece, a cada edição do nosso programa nós começamos com uma saudação à literatura. Todas as semanas anteriores você acompanhou o jovem talentoso ator, escritor e poeta Gabriel Xavier. Especialmente para esse encontro, você fica com um momento literário comandado pela escritora, poeta, psicóloga, militante Leila Oliveira. Por onde andei que não vi as margaridas que buscam reparar feridas marchando rumo ao eixo monumental. Por onde andei que não soube que o amor é construção de dois e não do fêmeo esforço individual. Por onde andei que não soube de mim mesma, do que eu desejava, de quem eu sou. Mulher, por onde andas? O que aprendestes? O que defendes realmente te serve? Ou achas que deve? O teu lugar te cabe ou te dobras para caber num lugar que não há? O que sabes de ti mesmo, mulher? Quem és quando tiras a roupa de mãe, de esposa, de filha? Quais caminhos escolhes para a trilha? Quem és tu quando nua? Quando sozinha sais à rua? Quem és tu, longe dos filhos, do marido, dos afazeres? Quando te solta dos trilhos da sociedade que lhe dita seus muitos teres, tens de ter, tens de fazer, tens de ser. Gostas dos teus veres, teus infinitos seres? És quem quer ver ao te olhares no espelho? E no encontro de hoje, após essa magnífica poesia que celebra a potência da mobilização das mulheres em organização e luta por uma sociedade melhor, nós recebemos ela, que é mãe de Onan, Pablo e Dandara, é licenciada em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz, é mestre em Ciências da Educação pela UNEB, é especialista em Educação de Jovens e Adultos pela UESC, é vice-presidenta do Partido dos Trabalhadores de Itabuna, militante do MNU e coordenadora da Rede Feminista Cristiane. Além de tudo isso, ela é uma grande amiga, é uma mulher que transmite uma energia inspiradora. E eu não estou falando isso aqui dentro de nenhum roteiro, porque a gente se conhece há tanto tempo que ela sabe que essas palavras são verdadeiras. Estou recebendo com muito carinho a minha amiga Ivone Miranda. Ivone, querida, muito obrigado pela sua presença. Eu não tenho a menor dúvida que o que nós vamos dizer hoje aqui é fundamental para a gente alinhavar um processo de construção cotidiana de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva e virar a chave, né, no sentido de continuar tendo esperança. Então eu queria que você desse as suas boas-vindas aí aos nossos telespectadores, ao tempo em que recebe as nossas boas-vindas por ter aceitado o nosso convite. Pois é, Rafael, eu estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você, que é uma figura que eu também admiro muito. Foi professor do meu filho. Que alegria. Então a gente tem uma relação assim em defesa da educação pública, de qualidade social. E hoje a gente está aqui para bater esse papo legal sobre a luta das mulheres. Exatamente. Nós estamos gravando o programa, vocês acompanham, sabem que o programa é gravado, nós estamos gravando o programa no mês de agosto. E o agosto lilás, o julho das pretas, é todo um processo de luta que vem sendo gestado e protagonizado por Ivone e pelos grupos, né, com os quais ela constrói esse movimento. Então nós vamos fazer já de saída, Ivone, uma retrospectiva, né, do que tem sido esse ano de luta para o MNU, para a Rede Feminista Cristiane, mas também nós estamos falando da Marcha das Margaridas, nós estamos falando de uma série de atos que ainda bem que eles existem para transcender aquela ideia de que nós temos datas específicas no ano somente para celebrar naqueles momentos. Nós temos que celebrar e lutar o tempo inteiro, porque as violências contra as mulheres, contra a comunidade LGBTQIA+, contra a comunidade negra, contra todas as ditas minorias,
que na realidade juntas formam uma grande maioria de diversidade, elas são cotidianas. Então, se a violência é cotidiana, a resistência tem que se desdobrar para ser ainda mais presente. Então, como é que foi esse cenário? O que vem sendo construído durante esse ano? E aí, na medida que você for falando, eu vou pedir para a nossa produção colocar algumas imagens, que eu acho que ajuda também ao nosso público a entender melhor esse movimento. Pois é, Rafael, nossa luta é longa, é árdua, mas também é prazerosa, porque a gente só acredita que só lutando é que a gente consegue vencer. Então, neste ano de 2023, a gente começou lá em março, no 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, nós fizemos uma agenda de atividades chamada Março Mulher, nos colégios, na Câmara de Vereadores, com audiência pública, na rua, com atos públicos. Depois viemos para o mês de julho, que é o Julho das Pretas, e o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, fez esse ano 45 anos de resistência, de luta contra o racismo, por reparação, por igualdade de direitos, por respeito ao nosso povo preto, que construiu arduamente esse país e que está aí lutando por políticas públicas com qualidade social. Então, o Julho das Pretas ele aconteceu em diversas atividades. Tivemos um ato público na Praça Dame, muito bom, com apresentações culturais, em parceria com a Rede Feminista, com o Sindicato dos Bancários, quero aqui ressaltar, Paulinho dos Bancários sempre está com a gente, apoiando, incentivando e ajudando na estrutura dos eventos. Então, também com o CONCEDAME, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itabuna, a gente faz a parceria com esse movimento. E fizemos o Julho das Pretas nos colégios também, com oficina com estudantes. O último colégio que a gente fez foi o Valdelice Pinheiro, lá na Califórnia. E foi um trabalho muito interessante, em parceria com o grupo, o Movimento Resistir, estava lá conosco. Então, foi uma atividade mais puxada pelo MNU, que é o Movimento Negro, e com o grupo Resistir. Nós reunimos as mulheres e as meninas num auditório e os meninos em outro auditório para falar sobre essa questão do racismo na mulher negra, o racismo no homem negro. E foi um momento assim de muita produtividade. As alunas e os alunos do Colégio Valdelice Pinheiro deram show, entenderam bem a mensagem. E aí a gente vem tocando. Chegando agora no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Maravilha. Ivone, o que é que inspira você a dedicar sua vida a essa causa, né? Porque a gente sabe assim que não é fácil ser mulher negra, não é fácil ser mulher na política, você ocupa espaços de liderança na política também. O que é que te move nesse processo todo? Então, o que me move é o seguinte, eu fui crescendo e vendo que os espaços eram comandados por homens e que outros espaços não tinha povo negro. Então aquilo foi me incomodando. Por que não tem mulher na política? Cadê mulher prefeita em Itabuna? Cadê as vereadoras? Cadê as deputadas? Eu fui descobrindo que as mulheres não estavam lá. Qual é o lugar da mulher na sociedade? É o lugar da mulher onde ela quiser. Simone de Beauvoir dizia que lugar de mulher é na história. Então eu cresci, eu gostei muito dessa frase. A gente precisa construir a história. Nós não estamos aqui por acaso, nós não vamos passar e não deixar a nossa marca. A gente tem que passar e deixar a nossa marca. E qual é a nossa marca? É de construção de uma sociedade melhor. Perfeita. Para todos e para todas. E também não vimos os negros e negras. Eu fui crescendo e vendo nas novelas qual era o lugar que colocava as mulheres negras. Era para pegar, por exemplo, uma tigela aqui e sair servindo. Era a empregada doméstica, era a prostituta. Era sempre o lugar ruim. Era a marginal ou o marginal. Muitos anos as novelas passavam esse papel. Que o negro e a mulher tinha esse papel de diminuído. E não é assim, Tem alguma coisa errada aí. Então isso me incomodou e fez com que eu me envolvesse nos movimentos sociais, E eu sempre estive envolvida desde a época da UESC. Eu me envolvia com os movimentos sociais, Rafael, e também movimento sindical, Eu fui sindicalista durante muitos anos da API, a PLB, Sindicato dos Professores, e fui dirigente da CUT Regional Cacaueira. E só para lembrar, eram 9 membros na executiva, só eu de mulher. Secretária de imprensa da CUT Regional Cacaueira.
Então, todas essas coisas foram me incomodando, porque cadê esse povo que não está aqui? Perfeito. Alguma coisa está errada, vamos lutar para mudar isso. E tem feito um excelente papel e tem sido uma liderança inspiradora. A você que nos acompanha sabe que eu sempre digo isso aqui, já são dezenas já de programas e eu sempre tenho dito, só senta aqui ao nosso lado quem tem coerência de vida, porque a crise da representatividade que nós vivemos hoje diz muito de um cenário em que as pessoas pregam aquilo que não vivem. Então, para falar para essa gente grapiona como representante de uma dimensão da cultura da nossa gente, precisa ter coerência entre o que se fala e o que se vive. Ivone Miranda é uma das melhores representantes de alguém que prega e dá testemunho vivendo aquilo que prega. Ivone, quem te inspira? Quais foram suas primeiras referências, sejam elas acadêmicas ou populares? Quem é que pavimentou um caminho e trilhou passos que você disse assim, eu quero construir a minha história com a minha identidade, mas esses passos me inspiram? Então, meus passos vêm lá de trás. Vêm das SEBs, Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. E quem me inspira? Leonardo Boff, Ivone Germara, que era uma freira que foi calada pela Igreja Católica, porque ela protestava. Leonardo Boff e Clodovis Boff, o irmão dele, são de uma linha libertadora, teologia da libertação. Então, lá atrás, quando eu era militante da Igreja Católica, quem me inspiraram foram essas pessoas. Mais à frente, diversas mulheres, como eu já citei, Simone de Beauvoir, Luísa Bairros, Dandara. Coloquei o nome da minha filha por causa de Dandara, que foi uma linda guerreira do Quilombo dos Palmares, que lutou contra a escravidão aqui no Brasil. Então, são diversas mulheres e homens que me inspiraram e me inspiram até hoje na construção de um mundo melhor. Ivone, você como professora, você como liderança sindical dos professores, passando em revista tudo que nós já vivemos na educação brasileira, como é que você está vendo agora o cenário que se descortina, com a mudança de governo, com a retomada de programas que tinham sido há pouco tempo negligenciados? Como é que você está esperando ver a educação nos próximos anos? E, enfim, como é que esse movimento popular e o movimento sindical pode contribuir para a gente conseguir ver a educação brasileira num cenário um tanto diferente do que esse que está aí? Pois é, agora eu estou mais esperançosa, né? A gente viveu, assim, anos terríveis. Esses últimos 4 anos foi de desmonte da escola pública, desmonte das universidades, né? Nós conseguimos, com muita luta, trazer uma universidade federal para o sul da Bahia. Inclusive, minha filha estuda na UFSB. E nesses últimos anos houve um corte de verbas, né? A gente correu o risco até de fechar as portas, não tinha dinheiro para o mínimo, para a água, para ligar o ar-condicionado, que tinha que desligar o ar-condicionado, porque não ia ter dinheiro para pagar a energia. E agora a gente tem uma esperança de construção de uma educação melhor. Eu falo muito da escola pública, que é o meu berço, é onde eu bebi, é onde eu estudei, é onde eu trabalho e é onde eu acredito. A escola pública tem um potencial incrível, maravilhoso. Então, como sindicalista, a gente está aí lutando para que essa educação pública melhore cada dia mais, né? Para que os nossos alunos e alunas, inclusive se você olhar, principalmente na escola pública, a maioria dos estudantes que estão lá são negros e negras, né? Porque é o que coube para os negros e negras foi escola pública, porque também não tinham condição de pagar uma escola particular. Porque a pobreza no Brasil tem cor, né? E é a cor negra. Então, nós, negros e negras, tivemos o espaço da escola pública para estudarmos. E muitos não conseguiam chegar na universidade, né? Quando eu entrei na UESC mesmo, eu não via negros e negras lá. Na época que eu entrei, em 90, quando eu fiz o primeiro curso, que foi Letras, era 1% de negro nas universidades do Brasil. E aí começou a luta pelas cotas raciais, foi que nós, negros, conseguimos adentrar nas universidades para fazer qualquer curso que nós quisermos. Então é preciso lutar, continuar lutando. Nós temos agora um cenário mais favorável para a gente melhorar essa educação pública com qualidade social, para principalmente os filhos da classe trabalhadora. Perfeitamente. Ivone, educação e cultura andam juntos. Você é uma mulher que tem repertório cultural, referências, você é alguém que dialoga sobre cultura com tranquilidade, seja sobre o teatro. Aqui nos bastidores, em off, nós falávamos de histórias de peças aqui da cidade, de artistas regionais. Como é que você está vendo o cenário cultural de Itabuna e região recentemente, nesses novos momentos? E o que a gente espera
né, desse processo pós-pandêmico de retomada em termos de cultura numa região que sempre foi pródiga, né, sempre foi fértil em termos de arte e que tem passado por momentos tão difíceis? Então, Rafael, você me fez lembrar da minha irmã. A minha irmã, Rai Miranda, ela é artista, foi do teatro, fez teatro aqui com Silvia Smith, com Jackson Costa, com Alba, com Betão, com... Geração de ouro. Pois é, essa turma toda, Galma Coco, todas elas conhecem a Rai Miranda, que fazia teatro, e aqui na época o teatro em Itabuna fervia. Nós tínhamos o Festival Terra Vista no Centro de Cultura, tivemos o Festival Jupará, eu comprei todos os CDs do Jupará, até hoje eu ouço, amo as músicas do CD Jupará. E hoje, infelizmente, tudo isso se acabou. Temos uma fundação cultural que não financia, que não patrocina, que não incentiva, né, a cultura local. Os artistas estão aí sofrendo para poder fazer espetáculo, seja do teatro, seja na música, seja na escrita. Está faltando patrocínio para os artistas. Tem muito artista ainda em Itabuna. Eu vejo até na escola, tem muita aluna que produz texto, que canta música. Mas falta o quê? Uma fundação itabunense de cultura e cidadania que chegue junto, que promova, que incentive, para que a gente volte àquele tempo em que Itabuna fervia a cultura. E Itabuna é um celeiro da região. A região inteira vinha para cá, ou para fazer cultura, ou para assistir e prestigiar os nossos artistas. Verdade. Ivone, você como professora de letras, como alguém que está no mundo do letramento, né? Como é que você tem visto a formação dos novos leitores? Como é que você tem visto, assim, o consumo de conteúdo cultural por parte dessa juventude? Quais são os desafios? Porque, assim, eu costumo dizer que a gente não pode negligenciar os elementos novos que surgem, né? As mídias digitais, elas têm os pontos positivos e os pontos negativos. Nós temos que também fazer uma triagem da informação para combater essa onda avassaladora de fake news que alimentam, inclusive, interesses eleitoreiros, negacionistas ou coisas do tipo. Mas nós temos também um terreno fértil para acesso à informação, para letramento, para partilha de novas ideias, para produção literária. Então, como é que você, professora de linguagens, nesse contexto todo, consegue entender isso? E o que você recomenda para os professores? Porque você tem larga experiência em educação. Então, o que você recomenda para os jovens professores que nos acompanham? E como fazer esse uso equilibrado, né, das redes, protegendo a mente da juventude de processos de alienação, mas também oportunizando empoderamento e emancipação de consciências? Pois é, eu acredito que a leitura é tudo. Como diz Paulo Freire, a importância do ato de ler. Perfeito. É muito importante ler. Então, o que a gente observa que hoje, com o advento do celular, todo mundo tem um celular, até a criança de 3 anos já tem um celular. E isso afastou muito as pessoas do livro físico, do papel, né? E das leituras. Tem gente que não gosta de ler no digital e acaba não lendo, né? Na escola a gente vê muito a dificuldade de colocar o aluno para ler, porque ele está muito viciado em WhatsApp, em Instagram, e não quer ainda, mais aquela questão da leitura, que é muito importante. Sexta-feira teve o dia do estudante na escola e lá tem o cantinho da leitura. Então o aluno, ele pegava o microfone, ia falar de algum livro que ele leu e incentivar para que outros alunos lessem aquele livro. Então dava o que chamou spoiler, né, do livro, mas foi muito legal, que a gente observou que ainda tem jovens lendo, nem tudo está perdido. E eu, na sala de aula também, eu sempre emprestava livros, trazia de casa, pegava os da escola, fazia uma ciranda de livro. Então é uma coisa que eu recomendo muito. O aluno pegou um livro aqui, outro pegou outro, ele vai girando, vai fazendo uma ciranda e todo mundo lê, sem aquela obrigação de cobrar pela leitura. Lê pelo prazer de ler, de gostar de ler. Eu estava conversando com um aluno esse dia, eu tenho um livro aqui na escola, tinha um livro que rodou, que não parava, que todo mundo queria ler, que é A Menina que Roubava Livros. Tem o livro e tem o filme. Aí falei para ela sobre o livro. Falei, eu li o livro, eu assisti ao filme. E é muito bom falar sobre a Alemanha nazista, né, de uma menina que pulava a janela da biblioteca pública para pegar um livro para ler. E a prefeita via e deixava, porque ela queria incentivar aquela menina a ler. Então a gente precisa incentivar em casa, desde pequenininho. Quando os meus filhos eram pequenos, eu comprava sempre gibi. Eles gostavam de gibi da Mônica, Cebolinha, Magali. Então eu comecei a incentivar eles a ler pelo gibi. E hoje minha filha é leitora, meus filhos são leitores. E olha o fato interessante, Rafael, como tá difícil de você ver jovem lendo. A minha filha Dandara, quando a gente vai pra praia, ela sempre leva um livro para ler. Aí à tarde ela botou lá uma canga na praia, pegou um livro e ficou lendo.
passou uma pessoa e foi lá parabenizar a Dandara porque ela estava lendo. Você vê, não raro ver um jovem lendo, ele foi lá e parabenizou. Vai pro campo. Aí ela foi e comentou comigo. Depois quando ela falou quem era, depois eu fui ver que essa pessoa que parabenizou é um professor. Como o professor fica feliz em ver o jovem lendo. Então, assim, você que está nos assistindo, incentive a leitura, né? Leia com seus filhos, que nós mães, nós pais também somos exemplos. Quando os filhos nos vê lendo, eles também vão sentir vontade de ler. Isso é muito bom. Perfeitamente. Ivone, você está com uma camisa linda, com uma mensagem potente. Lute como uma mulher. Quais são os parâmetros de luta do universo feminino hoje e quais são as demandas a serem vencidas nesse mundo tão ainda machista, misógino, homofóbico? Quanta gente tem a percorrer, Ivone? Então, essa blusa, ela é da Rede Feminista Cristiane. A Rede Feminista Cristiane, ela é um movimento de mulheres diversificadas, professoras, advogadas, donas de casa, estudantes. Ela é apartidária e também é suprapartidária. Né? Tem tudo lá dentro da Rede Feminista. E esse Lute como uma Mulher foi um movimento criado lá em 2016, quando as mulheres foram para a rua e disseram, ele não. Quem é esse ele não? É não ao machismo, não ao pedófilo, não ao agressor. Então, esse movimento ele vem há muito tempo aí trabalhando essa temática da luta pelo bem viver da mulher. E agora mesmo no Dia dos Pais, as mulheres foram para a rua e disseram assim, pai, ensine a seu filho a não bater em mulher, ensine a seu filho a não matar, a não agredir, porque essa campanha tem que ser educativa. Né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, não é só prender o agressor, é fazer com que ele nem exista, né? Lá na base, lá desde pequenininho. Então essa blusa Lute como uma Mulher é isso, a mulher está sempre em luta, desde o momento em que ela quer botar comida na mesa do seu filho, que vai para a rua trabalhar, até ela ocupar um espaço na sociedade. Perfeito. E como a Rede Feminista leva o nome da saudosa e querida Cristiane, que tinha uma história de vida muito focada e muito coerente com a militância, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores quem foi a Cristiane e prestasse a ela essa homenagem para que as pessoas conheçam essa mulher que inspirou a Rede Feminista e que, como diz aquela célebre frase da literatura lá em Exupéry, aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Quanto Cristiane deixou de si em cada mulher militante dessa cidade? Então, Cristiane é uma mulher artesã. Né? Nós fomos para a Marcha das Margaridas em 2019 e ela no percurso de Itabuna até Brasília foi fazendo artesanato. Ela foi fazendo bonequinhas para mim, ela fez uma bonequinha negra, claro, para colocar nos nossos chapéus. Cada mulher do ônibus tinha um chapéu e Cristiane costurou os chapéus, as bonequinhas para colocar no chapéu da Marcha das Margaridas. Então, Cristiane é uma mulher muito energética, cheia de vida, cheia de energia, cheia de vontade de construir um mundo melhor. Ela lutou bravamente pelo direito da mulher, lutava muito pelos artesãos e pelos camelôs. Ela tem uma lojinha na Cinquentenária, no Beco do Fuxico, e ela defendia muito os camelôs. Quando os prefeitos vinham com aquela lei para tirar os camelôs da Cinquentenário, lá estava a Cristiane lutando para, não, deixa ele aí, ele que vai botar comida na mesa, é ela que vai levar o pão da família. Então, Cristiane foi uma mulher guerreira, lutadora, que lutou muito e nos deixa assim muita inspiração de continuarmos lutando. Infelizmente a perdemos, fez um ano agora em julho. Cristiane foi vítima de um câncer de mama e foi bem na pandemia, então ela não teve condição de descobrir a tempo de cuidar melhor. Então ela lutou contra esse câncer de mama durante 1 ano e 3 meses e veio a falecer em julho do ano passado, de 2022. Então, em homenagem a Cristiane, que era também membro da Rede Feminista, hoje a nossa rede se chama Rede Feminista Cristiane. Nossa homenagem, nosso reconhecimento a essas mulheres inspiradoras e a memória de uma mulher de luta que foi Cristiane, que se foi do plano terreno, mas deixou perfume nas mãos dessas margaridas todas. Ivone, nós falamos sobre o cenário político nacional, mas queria que você, como vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, importante partido que já governou essa cidade, já teve diversas representações na Assembleia Legislativa Estadual e Federal,
como você tem visto o cenário para o processo de sucessão do nosso prefeito atual e para a formação do Poder Legislativo no próximo ano? Bom, eu fico triste de saber que Itabuna não tem mulher candidata, né? A gente precisa eleger mulheres, né? Nós somos a maioria do eleitorado no Brasil e em Itabuna, formado por mulheres, e só temos uma mulher vereadora. Eu, inclusive, fui candidata a vereadora. Eu fui candidata em 1996, estava grávida do meu primeiro filho, e o meu lema era lugar de mulher na política. Então eu tinha um carro plotado com esse lema, então eu recebi muitas críticas, muita zoeira, muitas gozações por causa do tema. Que lugar de mulher na cozinha, no fogão e tal, e aí a gente foi enfrentando. Na última eleição também fui candidata a vereadora, né? E infelizmente a maioria das pessoas vendem o voto. Não votam pela ideologia, não votam pela consciência, né? Vendem o voto. E aí, infelizmente, Itabuna elegeu apenas uma mulher. De 21 cadeiras que tem na Câmara, uma é preenchida por uma mulher e que, felizmente, é também uma mulher da luta, sim, que é Vilma Cia. Ela tem essa camisa, ela é da Rede Feminista, ela está sempre apoiando os nossos movimentos. Mas o quadro que se apresenta em Itabuna hoje, para mim, é muito triste. Eu, por exemplo, hoje não tenho opção de voto. Eu gostaria muito de votar em uma mulher, e de preferência uma mulher negra, que me representa. Mas não temos o quadro que se apresenta aí de candidatos. Até o momento, eu não voto em nenhum deles. Não me representam. A gente está um desafio de construir, né, plataformas para tornar a nossa cidade mais justa e digna para se viver, e com tantas dificuldades, e o cenário que não é dos mais promissores. Ivone, quero agradecer a sua presença, mas antes da gente encerrar com sua mensagem final, queria te convidar para me ajudar a apresentar aqui os produtos literários da Gamela Cultural de hoje. Como você conhece a obra e o autor, eu queria que você apresentasse o livro Essa Gente e Outras Histórias de Valmir do Carmo. Eu desse uma lembrança a Valmir aí com essa obra. Esse livro, Nossa Gente, eu comprei na mão de Valmir do Carmo, já li todo, tem poesias lindas aqui. Então, Valmir é um queridão que luta contra o racismo, tem o projeto Beleza Negra. Eu já fui jurada do concurso Beleza Negra várias vezes. E assim, recomendo muitíssimo esse livro. Você vai gostar de assistir, de ler, porque ele é, além de engraçado, ele manda uma mensagem direta assim, contra o racismo. E recomendo muito. E aí, Valmir tem essa poesia engajada, né? Política, social e ambientalmente. Eu vou apresentar para vocês algumas literaturas de cordel. João Firmino Cabral, Lampião, Herói ou Bandido. Nós temos aqui Maria Bonita e Maria Mole, de Franklin Costa. Teresa Batista no Cabaré de Ilhéus, de Franklin Costa também. Isso aqui foi um presente da querida Verônica Bandeira. Traquinagens de João Grilo, de Marco Aurélio. Chico Mendes e o Defensor da Floresta, de Horácio Custódio da Costa. Esses três primeiros que eu apresentei vêm de Sergipe. E esse outro aqui, os de Franklin Costa, aqui de Ilhéus. Essa é a nossa gamela literária e cultural de hoje. E vou encerrar o Essa Gente Grapiúna perguntando a Ivone Miranda em que mundo ela quer viver. Ótima pergunta. O mundo em que eu quero viver é um mundo onde todos tenham condições iguais de sobrevivência, com qualidade de vida. Não precisa nem ser rico nem ser pobre, mas ter o básico para viver e viver bem. Ter direito ao lazer, ter o direito de ir e vir, né? Ter férias, curtir com a família, né? Ter educação de qualidade. Esse é o mundo que eu quero viver. Esse é o mundo que nós todos queremos viver. Esse foi o Essa Gente Grapiúna, feito especialmente para você. Até a semana que vem.